A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Apocalipse a partir do capítulo 8 até o capítulo 16 e Salmos 147, 148, 149 e 150. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Toma em Tuas mãos nossas vidas. Senhor, nos dê direção e discernimento da Tua Palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 10. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Nesse contexto de Apocalipse 10, a gente vê aqui claramente que João estava ali vendo, né, a visão de Jesus e a sua soberania, né, sobre todo o mar, sobre toda a terra. Então aqui a gente vê ele falando assim: e tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho era esse? Né? Esse livro é um livro que foi um pergaminho escrito por Daniel. Lá no livro de Daniel, Daniel recebe a revelação, escreve e sela. Logo em seguida, Daniel pergunta, né, para Deus que está recebendo a revelação ali, fala: Deus, mas o que há aí? E o que são essas palavras? E aí é como se Deus estivesse falando para ele: Daniel, vai cuidar da sua vida, segue seu rolê, e essas palavras só serão ditas, só serão reveladas no dia do fim. Né? E isso é muito interessante, porque a gente entra naquele contexto de que há um tempo para todas as coisas, está em Eclesiastes 3. Né? E naquele tempo não era o tempo de Daniel, né, entender por que estava escrevendo daquela forma, porque estava recebendo essa revelação. E aqui a gente entende que esse livrinho só está sendo aberto por Jesus. E aí no 3 ele fala assim: e bradou em grande voz, como ruge o leão. Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. Né? Então a gente vê que ele coloca assim que o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Né? Então a soberania de Jesus, do reino de Deus sobre toda a terra e sobre toda a criatura, sobre toda a forma que existe, ela é muito grande. E no 4 ele diz assim: e logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Isso aqui também é interessante, porque é como se Deus estivesse repetindo para João o que falou para Daniel: Daniel, nem tudo é da sua conta, fica quietinho aí, faz sua parte, né? E a própria Bíblia nos mostra que nem todas as coisas nós ficaremos sabendo, nem todas as coisas serão reveladas a nós, porque tem coisas que só cabe a Deus. Então, por exemplo, a palavra que Deus deu para Daniel, lá depois do exílio, entrou aqui em Apocalipse há milhares de anos depois, né? Daniel para Jesus ali, Daniel para 96 depois de Cristo, que era quando João estava tendo essas revelações, estava preso em Patmos. Deve ter tido aí um gap de 500, 600 anos de diferença. Então tem coisas que Deus faz, Deus revela, e tem coisas que não cabe a nós saber, porque se couber a nós saber, a gente fica maluco. Imagine para Daniel saber tudo o que ia acontecer aqui, tudo que ia ter no livro. Né? Então o que está nesse livro? Às vezes podia ser o livro das obras, às vezes podia ser o livro do juízo, às vezes podia ter o nome de alguém especial, mas não cabia a Daniel saber, né? Isso é muito interessante. Quer perguntar alguma coisa? Não. Vê se você acha na referência da sua aí, que estava anotado, mas ficou na minha Bíblia lá. Não tem essa aqui? Você está sem o celular aí para pesquisar? Porque eu estava anotado na outra Bíblia, eu coloquei no post-it lá para não perder. A questão do Daniel aqui, eu não lembro, eu acho que era Daniel 22. Vê aí para mim no Daniel 22.
Daniel só vai até o 12. Só vai ter o 12? Deixa eu ver se eu... O tempo no fim. Se eu acho aqui, peraí. Ah, eu tô com internet aqui, peraí. Daniel... Você quer saber o quê? De quando ele ata o livro aqui. 4. Mas você, Daniel, mantém essa profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim. É isso. Quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Daniel 12, 4. Então, essa revelação do livrinho que está aqui na mão, né, do anjo que João vê, está em Daniel 12, versículo 4. Na verdade começa no 1, né? Que a partir do capítulo 12, né? Miguel entrega na mão dele, né? Como nunca houve, nessa existia. Aí no 2 fala... não ainda. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem um nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna, outros para a vergonha da desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muito a sua justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantém essa profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé em margens opostas do rio. Olhei e vi 2 outros em pé em margens opostas do rio. Um deles perguntou a um homem vestido de linho, que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que termine esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempos. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas as coisas se cumprirão. Mais não? Não, só até aí. E aí, aqui no versículo 6 do Apocalipse 10, diz exatamente isso, só que aqui já fala o contrário. Aqui já fala assim, já não haverá demora. Então, para Daniel, ele já demonstra que haverá um grande gap de tempo. Aqui ele já fala, já não haverá demora. Ou seja, ele está no tempo em que lá ele falou para Daniel que aconteceria. No versículo 7 diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e o devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, aqui o que a gente entende? Que o livrinho possivelmente era a palavra de Deus. Possivelmente a lei, possivelmente os mandamentos, ou até o Novo Testamento, né, que a gente está lendo atualmente. Mas por que eu deduzo isso? Porque ele fala: na sua boca vai parecer doce como mel. Né? Da boca para fora é lindo, maravilhoso a palavra, mas quando ela entra no nosso interior, ela começa a amargar. Por quê? Porque a palavra ela transforma a gente de fora para dentro. Não é como a maquiagem que as mulheres usam, que transforma de fora para dentro. Ela, no caso, né, maquiagem, né, só maqueia do lado de fora. No caso, a palavra não, ela muda a gente de dentro para fora. Então amarga o estômago. Por quê? Porque aquilo que está de ruim é o que está dentro da gente. A própria palavra diz o quê? O que contamina a gente não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então aquilo que está dentro da gente é o que vai entrar em conflito com a palavra e vai transformar a palavra em amarga. Vai falar: não quero mais. Por quê? Porque está te fazendo mal por dentro. Porque o nosso verdadeiro ser é pecaminoso. Deu para entender ou ficou na dúvida? Eu não sei se eu concordo com você. Então, explica por que você não concorda. Porque eu sou uma testemunha viva de que a palavra me transformou. E isso não foi amargo, foi libertador. Mas transformou de onde? De dentro pra fora? Sim, mas não teve amargura. Mas... Teve confronto de caráter.
Então, né? Mas foi é o libertador. que a gente chama de amargura. Foi só coisas boas. É como por exemplo, eu vou usar o exemplo do nosso Pietro. Ele tem colesterol alto, mas não costuma comer bobagens, certo? Então quando a gente fala pra ele assim, ó, você só pode comer uma fatia de pizza, porque senão vai te fazer mal. Aquilo pra ele é confrontador, porque pra carne dele faz bem, mas pra saúde faz mal. A palavra é a mesma coisa. Vai ser um confronto, sempre alguma coisa vai entrar em conflito, vai entrar em confronto. Então a palavra entra, se tiver alguma coisa suja na gente, seja ela em qual área for, a palavra vai entrar em confronto. Se for algo que nos importa, por exemplo, se ele se importa com a pizza, aí vai falar assim, nossa, eu não vou nem ler a palavra. Por quê? Porque a palavra fala para mim não ser glutão, para mim não cometer glutonaria. Se eu comer 2 pedaços de pizza vai me fazer mal, automaticamente eu estou entrando em pecado. Então isso vai me confrontar e vai ser uma forma amarga de eu ter que absorver a palavra dentro de mim. Entendeu? Entendi. Já tinha entendido já, só não sei se concordo. Então eu acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Essa parte do não concorda é só não concorda ou tem alguma outra coisa? Não. É só tipo do confronto mesmo, Sim. né? Então é isso. Então, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de conhecer cada vez mais de Ti e dos Teus mandamentos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau. Tchau.